Imagina entrar em um gramado sabendo que o seu time foi trucidado por 4-1 no jogo de ida. A lógica comum, sabe? Aquela de arquibancada mesmo. Aquela que diz que já acabou, né? Exatamente. A lógica que diz que o adversário já tá com a cabeça na próxima fase e que a eliminação é certa. Mas e se eu disser para quem nos ouve agora que, lá em 1964, o Sporting reverteu exatamente esse abismo gigantesco contra o todo-poderoso Manchester United? Nossa, um 5-0 histórico. Pois é, 5-0, e pavimentaram o caminho para levantar o troféu europeu daquela temporada. Então hoje é segunda-feira, 16 de março de 2026. Semana decisiva. Muito decisiva. Amanhã e na quarta-feira teremos as segundas mãos das oitavas de final da Champions League. E a missão desta nossa análise aprofundada hoje não é tipo só ler placares que a nossa audiência já está cansada de saber. Ler placar por ler qualquer um faz. Então, é pegar os dados oficiais da UEFA, que a gente tem aqui na mesa, e decodificar os padrões históricos ocultos, as barreiras psicológicas invisíveis, sabe? E os recordes que estão ali por um fio, prestes a serem estilhaçados. Ok, vamos desempacotar isso começando por aqueles times que entram em campo precisando escalar uma verdadeira montanha vertical. Bom, é o terreno perfeito onde o esporte de elite deixa de ser apenas sobre, condicionamento físico ou esquema tático, né? Passa a ser sobre resistência mental pura e capacidade de adaptação mesmo. Aquela coisa de que o jogo começa antes do apito? Exato. O futebol de altíssimo nível é jogado intensamente dentro da mente dos atletas, muito antes de a bola rolar. A história de um clube dita grande parte da pressão esmagadora que esses jogadores vão sentir ali no círculo central. Pressão é só pensar na situação de entrar no mata-mata perdendo por 3 gols de diferença. É pesado? É tipo começar uma corrida de 100 metros rasos com os cadarços amarrados um no outro. O Sporting se encontra exatamente nesse buraco contra o Bodo Glimt. E a crise do lado verde e branco não é só o placar agregado. Tem a cerca de gols, né? É bizarro, eles não marcam um único gol na fase eliminatória há 5 jogos inteiros. A bola simplesmente não entra no mata-mata. Além disso, nas 2 últimas vezes que chegaram nas oitavas, caíram. Perderam as 2. Sim, e enquanto isso o Bodo Glimt vem atropelando, marcaram 2 ou mais gols em 9 dos últimos 11 jogos da Champions, sem contar aquele atacante, o Kasper Hogg. O Hogg tá voando. 5 gols nos últimos 5 jogos, a matemática fria já decretou fundar linha pro Sporting. Mas o que é fascinante aqui é que a própria história da camisa do esporte funciona como um contrapeso direto a essa matemática pessimista. Aquele milagre da virada de 1964 contra o Manchester United não é só uma curiosidade de almanaque, sabe? Não é só um fato isolado no passado. De jeito nenhum. É um evento incrustado na cultura do clube, molda o ambiente no estádio e, além dessas lendas de 60 anos atrás, a gente tem dados muito atuais sustentando a esperança lá em Lisboa. Quais dados, por exemplo? O Sporting venceu todos os 4 jogos que fez em casa nesta edição da Champions. É uma verdadeira fortaleza. E o retrospecto histórico deles recebendo equipes norueguesas é letal. 3 vitórias, não é isso? Isso. 3 vitórias em casa, com a linha de defesa intacta, sem sofrer nenhum gol sequer. E o Bodo Glimt, por outro lado, está lidando com uma pressão paralisante do ineditismo. Eles estão a 90 minutos de ser a primeira equipe norueguesa nas quartas desde o Rosenborg, lá na temporada 96-97. Caramba, muito tempo! Sim, isso gera uma quebra na fluidez de um elenco que não está acostumado com essa altitude competitiva. Mas peraí, eu preciso questionar esse argumento do passado. Porque, uma lenda em preto e branco de 1964 ou um histórico contra noruegueses realmente afeta a cabeça do elenco de hoje? Olha, afeta o ambiente, sem dúvida. Mas contra um ataque tão dinâmico igual o do Bodo Glimt atual, parece mais otimismo de torcedor do que vantagem tática. E eu falo isso porque, se a gente olhar para outra montanha de 3 gols dessa rodada, a gente tem o Manchester City, que perdeu de 3-0 para o Real Madrid. Exato. O City só perdeu o jogo de ida fora de casa por 3 gols uma única vez recentemente, que foi aquele 3-0 para o Liverpool na temporada 17-18. E acabaram eliminados. Acabaram eliminados. Mas a diferença brutal do City daquela época para o atual é que agora eles têm o Erling Haaland. Os números deles são uma anomalia.
É um absurdo, 56 gols em 57 jogos na Champions. E o detalhe mais assustador sobre pegar o Real Madrid é que ele guardou 10 gols nos últimos 11 jogos, justamente contra times espanhóis. É uma loucura. A explosão física dele simplesmente causa um curto-circuito na defesa espanhola, né? A força física do Haaland é o maior diferencial do City. E o fato de ele destruir as linhas espanholas tem uma explicação técnica, sabe? Os zagueiros espanhóis são treinados para priorizar antecipação, leitura de espaço. Eles não são do embate corpo a corpo. Exatamente. Eles não têm formação para o choque de força bruta contra um cara com a potência do Haaland. Só que, bom, jogar contra o Real Madrid esvazia qualquer vantagem mecânica, porque o Real absorve o caos como ninguém. Eles não entram em pânico. Nunca. Nunca. O histórico deles é a prova viva. Eles venceram 13 dos últimos 15 jogos de oitavas de final. E quando enfrentam ingleses, o domínio vira demonstração de força. São 99 gols contra ingleses, né? 99 gols na história do torneio. E o Real neutraliza esse ímpeto do adversário congelando o ritmo do jogo, usando justamente a juventude deles. Pega o Vinícius Júnior. Vini Júnior tá prestes a quebrar um recorde bizarro. Sim. Com 25 anos e 248 dias, ele vai quebrar o recorde do Mbappé, que tinha 26 anos e 33 dias, como o mais jovem a fazer 80 jogos na fase principal. O Real esfria o adversário usando juventude e experiência ao mesmo tempo. É uma parede de aço controlando o relógio, mas mudando de cenário agora, a psicologia do futebol tem algo ainda mais delicado. Porque reverter 3 gols exige um milagre, mas defender uma vantagem de apenas 1 gol é uma tortura psicológica contínua. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. É o fio da navalha. Total. Vamos pegar o Liverpool e o Galatasaray. O time turco venceu a ida e leva um magrinho 1-0 para decidir em Anfield. Ter que não errar nada o jogo todo não deixa o Galatasaray encolhido demais, chamando o Liverpool para o próprio campo? O instinto de qualquer visitante com vantagem mínima é abdicar da bola. E contra o Liverpool isso é quase uma sentença de morte. Ainda mais em Anfield. O Liverpool venceu 15 dos últimos 19 jogos lá. E quando a gente olha para os cenários onde eles perderam a ida fora por 1-0, o Liverpool avançou em 9 de 13 ocasiões. 9 de 13. É uma taxa de reversão muito alta. Altíssima. Enquanto isso, o Galatasaray entra em pânico crônico jogando fora. Eles têm 19 derrotas nos últimos 23 jogos fora pela Champions. 19 derrotas. Meu Deus. E na Inglaterra? 8 derrotas em 12 partidas. Fica claro que eles não têm estabilidade emocional para jogar à beira do abismo. E é aí que entra a estatística mais absurda dos relatórios da UEFA que a gente separou. Nossa audiência vai pirar com isso. O Galatasaray tem essa fragilidade defensiva, certo? Muito clara. Tanto que eles não sofreram gols em apenas 3 dos últimos 33 jogos na Europa. 3. Mas adivinha contra quem foram 2 dessas 3 vezes raras? A ironia do futebol. Contra o próprio Liverpool. É bizarro, eu fico pensando, é como ter um guarda-chuva todo furado que curiosamente só funciona e te protege quando chove especificamente na cidade de Liverpool. Zada. Eles atacam pelas alas, cruzando rápido. O Galatasaray vai para a Inglaterra com tanto medo que eles afundam a linha de defesa inteira para dentro da grande área. Eles estacionam um ônibus lá atrás. Estacionam. E quase por acidente eles congestionam tanto a área que anulam as jogadas de ponta do Liverpool. O defeito deles vira um antídoto temporário. Temporário. Essa é a palavra-chave. Exato. Porque a mente cansa muito antes do corpo nessas retrancas. O Galatasaray tem um histórico de colapso cognitivo no final dos jogos. Eles caíram em 2 das últimas 3 eliminatórias defendendo vantagem de 1 gol. Correr atrás da bola por 80 minutos destrói a tomada de decisão da defesa. E Anfield a ser o juiz final para ver se esse bloqueio resiste ou se a exaustão vai cobrar conta. Mas, mudando a marcha aqui, se defender um gol já desgasta tanto, imagina quando não tem vantagem nenhuma. Confrontos que começam empatados em 1-1. É o puro jogo de ver quem pisca primeiro. Exatamente. Vamos olhar para Arsenal e Leverkusen. A pressão lá no estádio vai estar densa. O Arsenal carrega um trauma histórico terrível contra alemães. Eles caíram nas últimas 5 eliminatórias contra times da Alemanha. Foram todas pro Bayern, né? Sim, todas pro Bayern. Mas a cor da camisa alemã virou pesadelo para eles.
O quanto esse tabu afeta o jogo de hoje, considerando que o Arsenal tem o Gabriel Martinelli fazendo gol nos últimos 4 jogos em casa e o Kai Havertz marcando em 5 dos últimos 6. Pesa muito a partir do momento em que a arquibancada transfere a ansiedade para o campo, sabe? O primeiro passe errado já gera aquele murmúrio tenso. Mas o Leverkusen também viaja carregando uns fantasmas pesados. Eles têm um bloqueio nas oitavas, né? Sim, perderam os últimos 6 jogos de oitavas de final. Mas, por outro lado, eles crescem contra times ingleses. Tem só uma derrota nos últimos 8 jogos contra equipes da Inglaterra. Caramba, um contraste tanto. É. Mas a verdadeira tensão desse jogo está no cruzamento de carreiras dos jogadores. O zagueiro Hincapié está no Arsenal emprestado pelo próprio Leverkusen. E o Havertz é fruto da base do Leverkusen. Chegou lá com 11 anos de idade. Fez 46 gols pelo principal dele, se não me engano. Exatamente. Na psicologia esportiva, isso dispara a síndrome da lealdade dividida. Que é quando o cara entra super pilhado pra provar que tá 100% comprometido com o time atual, né? E acaba até passando do ponto. Isso mesmo, ele não vai jogar mal de propósito. Mas rola uma supercompensação psicológica. O cara acelera demais, chuta de longe sem precisar, sai da posição. O Havertz vai estar lutando contra a própria memória afetiva. Então, o que tudo isso significa quando a gente joga essa pressão de um placar empatado pro duelo entre Barcelona e Newcastle? Eles também entraram em campo cravados em 1-1. É um choque de estilos gigante. O Barça com o Camp Nou a favor, ditando os passes, e o Newcastle com aquela fisicalidade absurda da Premier League para picotar o jogo. A mecânica de um empate em 1-1 favorece muito o Barcelona. Historicamente, os catalães avançaram em 23 de 29 eliminatórias quando empataram a ida fora. E quando foi exatamente 1-1, eles passaram em 11 de 14. E por que a engrenagem deles funciona tão bem nisso? Porque força o visitante, no caso Newcastle, a sair do bloco de marcação lá atrás em algum momento para buscar o gol da classificação. E quando o Newcastle abrir mão dessa proteção, aparecem aquelas linhas de passe diagonais que o meio-campo do Barça usa para desmontar o adversário. Faz todo sentido. E o Newcastle só tem uma vitória na Espanha em 5 jogos na história. Mas eles têm aquela resiliência britânica, eles perderam só uma das últimas 10 segundas pernas, eles se recusam a morrer fácil. É uma organização coletiva impressionante. E essa organização bate de frente com uma juventude assustadora do Barcelona. É legal notar como a busca por recordes individuais rouba a cena. O Lamine Yamal tá a um golzinho de igualar os 10 gols que o Mbappé fez na Champions antes de fazer 19 anos. É muita pressão para um adolescente. Uma prova de fogo gigante. Com certeza. E essa transição do foco coletivo para os recordes individuais puxa o nosso papo para um ponto muito peculiar das oitavas de final dessa semana. Que é aquela mudança total de engrenagem, né? A pergunta que não quer calar: por que alguém ligaria a TV para assistir a jogos que já estão decididos por 6-1 ou 5-2? O fã casual acha que é só para cumprir tabela. Exato. Bayern enfiando 6-1 na Atalanta, o Paris metendo 5-2 no Chelsea, ou o Tottenham que tomou de 5-2 do Atlético de Madrid. Parece que é só colocar as reservas e descansar. Mas a perseguição por recordes individuais e o orgulho ferido criam um espetáculo à parte. Se ligamos isso ao panorama geral, a motivação muda completamente. Pega o massacre do Bayern. Aquele 6-1 na Atalanta igualou a pior derrota da história do time italiano na UEFA. A ferida está aberta. E o Bayern não está nem aí para segurar o placar. O objetivo deles é o Harry Kane. O homem-gol. O cara tem 5 gols nos últimos 3 jogos de oitavas. Ele só precisa de mais 2 para ser o primeiríssimo jogador inglês a bater 50 gols na Champions League. O Bayern vai jogar os 90 minutos só para alimentar o artilheiro nessa busca histórica. Literalmente um esquema tático em função da glória pessoal do camisa 9. E no caso do Paris, que fez 5-2 no Chelsea em pleno Stamford Bridge, eles pegaram gosto pela coisa, né? Eliminaram 3 times ingleses seguidos ano passado. É um domínio territorial claro. E o motorzinho disso é o Vitinha. Ele marcou 5 gols nos últimos 3 confrontos contra times ingleses. A dinâmica dele no meio quebra completamente a marcação rígida que a Premier League está acostumada. E o trauma do Chelsea só aumenta.
Eles só perderam um jogo de ida em casa por 3 gols de diferença uma outra vez na vida, lá em 1994-95 contra o Zaragoza. E detalhe, eles até ganharam a volta por 3-1, mas foram eliminados mesmo assim. Orgulho ferido puro. E para fechar esses placares elásticos, tem a situação do Tottenham. Perder de 5-2 para o Atlético de Madrid é terrível, porque a filosofia do Atlético é destruir os adversários logo no começo. Eles sempre abrem o placar, né? 7 das últimas 8 vezes na Champions, eles fizeram o primeiro gol. E tendo Juliana Álvares, que marcou 13 vezes nos últimos 16 jogos, o ataque vira uma máquina de matar a partida. Se o Tottenham tentar ir para cima desesperado e der espaço nas costas, leva o contragolpe fatal na hora. Mas, para quem torce para o Tottenham e não quer abandonar o barco, tem um dado muito forte. Eles estão invictos a 24 jogos em casa na Europa. É uma marca de respeito. 24 jogos. E nesta edição, venceram os 4 jogos no estádio deles sem sofrer um único golzinho sequer. E para colocar um drama de cinema nisso tudo, tem o Clement Lenglet, do Atlético. Ele jogou no Tottenham há pouco tempo, fez o seu único gol de Champions da carreira por eles, exatamente na fase de oitavas de final. A ironia do futebol não falha. Hoje ele volta como adversário para blindar o time espanhol dessa possível, porém improvável reviravolta dos ingleses. Esses cruzamentos do destino quebram as pranchetas dos técnicos, sabe? O imponderável aparece ali no gramado. Olhando de forma atenta para tudo que a gente discutiu hoje, desde o milagre do Sporting em 64, passando pelo Vini Júnior e o Yamal caçando os fantasmas do Mbappé, e, claro, a loucura tática daquele guarda-chuva furado do Galatasaray contra o Liverpool, fica evidente que as planilhas são só uma casca do que realmente move a Champions League. É a mais pura verdade. E isso levanta uma questão importante. Até que ponto essas estatísticas históricas realmente afetam os 22 jogadores ali na hora H? Quando o Galatasaray pisar no gramado de Anfield amanhã e a pressão sufocar, aquela anomalia de só não sofrer gol contra o Liverpool vai servir como um escudo de confiança para eles aguentarem a pressão? Ou vai virar uma armadilha, né? Exatamente, uma armadilha psicológica que vai fazer eles se retraírem tanto, mais tanto, que o colapso cognitivo no final vai ser inevitável e o Liverpool vai simplesmente passar por cima. É algo para nossa audiência observar com lupa amanhã e quarta-feira. Essa dúvida é o que faz o futebol ser tão imbatível. A emoção humana e o imponderável quebrando qualquer favoritismo. Bom, a gente vai ficando por aqui nessa nossa análise aprofundada de hoje. Um abraço afetuoso para quem está acompanhando a gente. Curtam os jogos, vibrem bastante e observem esses padrões se desenrolando ao vivo. Até a próxima!